Divididos em 9 partes, eles têm uma parcela dos poderes de Ymir Fritz. Cada um deles possui características únicas, tanto físicas quanto em poderes. E no final desse vídeo eu preparei um bônus somente para você que for comigo até o final desse vídeo. Deixe o seu like e vamos ver as curiosidades de cada um dos 9 titãs. E é muito importante você não se esquecer que a única forma de receber novos vídeos é se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. E os titãs têm muito mais curiosidades do que você imagina. Galera, vamos começar pelo titã blindado, que é o nosso querido saco de pancadas. O Reiner já apanhou de muitos titãs, até dos irracionais. Esse titã possui um corpo inteiramente protegido por uma armadura que o torna praticamente invulnerável a socos ou mordidas de titãs normais, e também a espadas e canhões comuns. Um dos grandes pontos negativos dessa armadura é que ele faz ele ficar um pouco mais lento por ser extremamente pesada, mas isso pode ser resolvido, já que o usuário pode decidir por desprender essas placas do seu corpo. Depois que o titã blindado perde toda a sua blindagem, ele simplesmente é um titã, e ele acaba perdendo a sua principal característica. O titã blindado do Reiner tem a capacidade de usar o endurecimento de cristal, podendo fazer algumas partes do seu corpo ficarem extremamente rígidas, fortes o suficiente até mesmo para escalar as muralhas. Outro ponto importante desse titã é que o Reiner é capaz de transferir a sua consciência para outra parte do corpo, fazendo com que a sua nuca deixe de ser o seu ponto fraco. Mesmo que gravemente ferido ali, na nuca, onde deveria ser o seu ponto fraco, ele consegue se manter vivo, se regenerar e voltar para o combate. Reiner não é lá um ótimo guerreiro, nem uma pessoa que receberia vários troféus ou medalhas. Várias vezes ele perdeu, e isso não é devido ao seu titã ou os poderes e habilidades que ele tem, e sim aos problemas mentais que o Reiner carrega. Ele é uma pessoa que sofreu muito em toda a sua vida, e continua carregando esse saco de sofrimento nas costas por onde quer que ele vá. Um peso interminável está sobre as costas dele, e muitas vezes nem ele sabe se virar com isso. A aparência do titã blindado foi inspirado no lutador Brock Lesnar, um lutador profissional americano ex-atleta marcial. A altura do titã é de 15 metros, e um dos seus maiores feitos foi destruir a Muralha Maria, da qual ele atravessou. Ele sobreviveu também ao ataque do Levi, sobreviveu a um ataque coordenado da tropa de exploração com lanças trovão, incluindo que esse ataque destruiu completamente a nuca que deveria ser o seu ponto fraco. Já em Marley, no conflito do Forte Slava, ele teve vários atos notórios como um verdadeiro guerreiro de Marley deveria ter. Sua conduta e postura foram impecáveis, e o titã encouraçado segue sendo muito forte. Nós só não vimos mais os seus poderes e habilidades, exatamente porque o único portador conhecido é o Reiner, e ele carrega todos os seus problemas. Na descrição eu vou deixar um link com um vídeo explicando todos os detalhes sobre o titã blindado do Reiner. Na sequência temos a titã fêmea. Já essa, a gente viu vários poderes e habilidades dela. Conseguimos entender muito bem esse titã exatamente porque ele demonstrou tudo o que sabia, mesmo tendo aparecido por pouco tempo. Entre as suas habilidades mais interessantes está atrair titãs puros com o seu grito. Ela pode fazer com que eles venham até ela. Apesar de ser um controle bem limitado, é de fato uma habilidade muito interessante, porque dependendo da estratégia ela pode ser muito útil em combate. Outra das suas habilidades de alto nível é se prender no cristal, sendo que quando o usuário está no cristal ele está 100% protegido, e ele fica numa espécie de coma, onde ele não precisa se alimentar, nem suprir nenhuma outra necessidade básica, nem as suas roupas se desgastam dentro do cristal. Mesmo assim, seu tempo de vida continua correndo, e dificilmente algo no mundo humano conseguirá romper esse cristal, sendo que ele só pode ser rompido por altos níveis de endurecimento de titã. Existe uma teoria que mostra os níveis de endurecimento de titã classificados por sua dureza. Eu fiz essa teoria e coloquei aqui no canal há um tempo atrás. Vou deixar o link do vídeo no card. E nós não sabemos se as habilidades da titã fêmea são de fato nativas da titã fêmea, porque foram feitos vários experimentos em Marley com ela, e ela possivelmente recebeu líquidos espinhais de vários titãs. Ou seja, as habilidades que nós achamos que são da titã fêmea nunca foram confirmados como dela, e podem ser simplesmente uma adaptação do poder de outros titãs.
E a melhor de todas as escolhas da geração da N foi ela mesma, sendo que ela é a melhor guerreira para o Titã Fêmea. Por ter treinado e aprendido artes marciais desde criança, um Titã extremamente versátil com tantas habilidades caiu como uma luva para N, sendo que era tudo o que ela precisava para potencializar ainda mais as suas habilidades. Aí vem a velha pergunta que eu sempre recebo aqui no canal: o que é que acontece se um homem devorar a Titã Fêmea? Ou melhor, como vocês preferem, o que acontece se um homem comer a Titã Fêmea? Será que ele vai ter aparência feminina ou masculina? E a resposta para isso pode ser teorizada, já que a Ymir, morena, tinha o Titã Mandíbula e tinha a aparência masculina, assim como a Pieck tem o Titã Quadrúpede e tem a aparência masculina. Cuidado para você que não leu o mangá, porque a partir de agora vão ter alguns spoilers. Não vai ser nada muito pesado, mas a gente precisa visitar o capítulo 136 do mangá para ver uma coisa. Lá existe um combate com um titã do passado, e esse titã, apesar de ter o corpo feminino, tem um rosto aparentemente masculino, indicando que provavelmente um homem devorou a titã fêmea. O seu rosto ficou em forma titânica, como a maioria dos titãs fica, mas o seu corpo está feminino. Então talvez isso responda à pergunta. Mas temos que nos lembrar que cada titã assume uma forma diferente dependendo do seu próprio usuário. Logo, não dá para afirmar que sim ou que não, até isso ser revelado de fato na obra. A titã fêmea da N tem 14 metros, e o maior feito dela foi atrair os titãs irracionais sozinha até Shiganshina, antes da queda da muralha, antes do Bertholdt chutar e fazer com que todos eles entrassem, além de ter derrotado incontáveis membros da tropa de exploração, incluindo os mais poderosos e habilidosos guerreiros, que tinham uma vasta experiência no campo de batalha, sendo capaz de fazer até mesmo Levi e Mikasa recuarem juntos. Um feito que jamais nenhum único titã foi capaz de fazer, nem mesmo o fundador. Os Ackermans geralmente não recuam na batalha, mas nesse caso, pelo desconhecimento do mundo exterior, eles resolveram somente recuperar o Eren, que havia sido sequestrado pela titã fêmea, e recuar. E um dos seus grandes feitos, sem sombra de dúvidas, é o controle que a N tem sobre o seu modo titã, sendo que ela consegue transferir todas as suas habilidades com artes marciais para sua forma titânica, fazendo assim a força do titã fêmea ser extremamente potencializada. Agora vamos ver a titã quadrúpede, que é um dos titãs mais subestimados entre os 9 originais, mas na verdade é um dos mais úteis e o melhor que foi utilizado, tanto para formar estratégias quanto para ganhar vantagens no campo de batalha. A grande vantagem aqui é que esse titã é capaz de carregar muito mais peso do que os outros. Mesmo tendo um tamanho pequeno, ela consegue se movimentar rapidamente com grandes estruturas de metal sobre as suas costas. A Pieck consegue enviar informações em uma velocidade absurda. Lembrando que na descrição desse vídeo tem vídeo só para Titã Quadrúpede, assim como para cada um dos 9 titãs. Eu vou deixar todos os 9 links dos 9 vídeos na descrição. Entre as suas curiosidades está poder ficar até 2 meses na sua forma titânica e poder se transformar e se destransformar várias vezes seguidas. Parece que os outros usuários de Titã gastam muito poder para fazer isso. Sem contar, é claro, que Pieck é extremamente habilidosa no uso de Titã. Consegue entrar e sair do seu modo titânico sem grandes dificuldades. E uma das maiores dificuldades do Titã Quadrúpede é a regeneração, que é mais lenta até mesmo que a regeneração dos titãs puros. Esse titã tem a regeneração mais lenta entre todos os outros, sendo esse um grande ponto fraco. Ou seja, o usuário tem que se cuidar para não se ferir, porque caso ele chegue a se ferir, ele vai precisar de um longo período de recuperação. E graças a seu formato peculiar, esse titã é capaz de carregar muito peso nas suas costas, sendo assim uma boa ideia colocar equipamentos úteis no combate em cima dele, aproveitando assim da sua velocidade e capacidade de escalar até mesmo as muralhas e de se manter extremamente rápido mesmo com grandes cargas. E o Titã Quadrúpede deu várias demonstrações de velocidade ao salvar seus aliados. Muitas vezes, ela foi mais rápida do que a maioria das pessoas com que ela enfrentou. E esse titã tem uma média de 4 metros. Foi o Titã Quadrúpede também que carregou os potes com o gás, que tinha o fluido espinhal do Zeke, para o vilarejo do Koine, o vilarejo de Hagako. E lá, esse gás foi expelido no vilarejo, fazendo com que as pessoas inalassem o gás e se tornassem titãs puros, incluindo a família do Koine.
O pai do Cone, por exemplo, se tornou um titã de 3 metros, que inclusive foi o titã que a Sasha teve que lutar contra ele. Lembra que a Sasha salvou a Kaia? Naquele momento, aquele titã que a Sasha lutou era o pai do Cone. E a mãe do Cone se transformou naquele titã virado de barriga para cima, que não consegue se movimentar porque os seus membros são muito pequenos. Todos os titãs que o Bestial cria são, de fato, anormais. E a gente já vai ver mais sobre o Bestial na sequência. Foi também o Titã Quadrúpede que carregou as pedras para que Zeke arremessasse contra a tropa de exploração e em Shiganshina. Ela resgatou com sucesso Zeke quando ele estava para ser capturado por Levi, resgatou Reiner e também resgatou Jean e os outros, mostrando assim que a sua velocidade pode ser bem útil. Ela também protegeu Gabi dentro da sua boca. E também lutou de igual para igual com vários titãs do passado, mostrando que o Titã Quadrúpede realmente tem muitas utilidades. Titã Bestial, talvez um dos mais complexos dessa lista, já que o Titã Bestial se molda ao seu usuário. E o animal que o usuário tem mais ligações emocionais é exatamente a forma que o Titã Bestial assume, sendo que Tom Xavier tomou a forma de um carneiro, e um brinquedo de um carneiro foi visto na sua casa, provavelmente uma lembrança muito importante. Assim como Zeke, quando era criança, tinha o brinquedo de um gorila com braços longos demais, e é exatamente essa forma que ele tomou. Esses longos braços têm uma utilidade muito prática, já que Zeke gostava muito de praticar beisebol, e graças a isso ele ficou muito bom em lançar coisas a longas distâncias. Ele também aprimorou muito a sua pontaria, e ele levou todas essas habilidades do beisebol para sua forma titânica. Esses longos braços são usados como catapultas para impulsionar o que estiver na sua mão em uma velocidade absurda. E com a sua grande pontaria, ele consegue acertar alvos a distâncias inacreditáveis. Claro que tanto a sua pontaria quanto a sua área de alcance aumenta drasticamente graças ao tamanho do seu titã. E assim, o Titã Bestial pode derrotar inimigos sem mesmo precisar chegar perto deles, apenas lançando coisas. Sua habilidade de lançamento pode ser usada de diversas formas como estratégias no campo de batalha, como por exemplo, lançar um barril e dentro dele ter um portador do Titã. No caso deles, ele lançou o Bertholdt com o Titã Colossal dentro de um barril. E isso foi uma estratégia inteligente e potencialmente poderosa, o suficiente para quase detonar com toda a tropa de exploração. O Titã Bestial também ganhou algumas características nas mãos de Zeke. Isso porque ele é descendente do sangue real. Zeke tem o sangue daqueles que são descendentes de Ymir, diretamente da sua filha mais velha, os que são nomeados Sangue Real. E por ter esse sangue real, naturalmente os usuários de Titã têm algumas habilidades a mais. Entre elas está a habilidade de conseguir controlar titãs puros. No caso do Zeke, ele não tem um controle total, o controle dele não é muito bom. Mas mesmo assim, já é uma habilidade considerável conseguir controlar mesmo que minimamente os titãs puros. Outro detalhe interessante é que o seu líquido espinhal pode ser usado para transformar humanos em titãs puros. E todos os titãs puros que são criados dessa forma são anormais. Ou seja, eles se movem de maneira estranha e não seguem os comportamentos padrões dos titãs anormais. Aqui no canal eu fiz um vídeo analisando cada um dos titãs anormais. Eu vou deixar o link aqui no card. E essa transformação de humanos em titãs puros pode ser controlada com o tempo. Ou seja, ele só precisa que as pessoas consumam o seu fluido espinhal de alguma forma, mesmo que seja uma única gota. E a partir daí, as pessoas estão susceptíveis a ouvir o seu grito. Quando elas ouvirem o grito do Zeke, elas vão se transformar em titãs puros, anormais e obedientes. E isso é uma grande vantagem sobre os outros portadores de titã, já que ele pode criar um exército em alguns minutos. Zeke e Reiner decidiram competir uma vez para ver quem ganhava. E eles lutaram mano a mano, o blindado versus o bestial. E o Bestial ganhou. E é claro que a ideologia e genialidade de Zeke ajudaram e muito no controle total do seu titã. Além, é claro, do bônus do sangue real. O próximo é o Titã Colossal, que foi por muito tempo o símbolo de todo o Shingeki no Kyojin. Sua transformação causa uma explosão enorme. E caso o portador do Titã Colossal tenha a habilidade no seu uso, fica muito difícil vencê-lo,
já que na sua transformação, todos que estiverem próximos vão ser pegos pela explosão, e quando alguém tentar se aproximar dele, ele pode lançar ondas de calor que afastam qualquer tipo de ser vivo. Sendo assim, é muito difícil lutar contra o Colossal. Apesar disso, ele é lento. Quando ele está emitindo calor para se defender, por exemplo, ele não é capaz de se mover. E queimar a sua carne diminui também o seu tamanho. O primeiro usuário que nós conhecemos, o Bertholdt, tinha uma personalidade fraca e tímida. Bertholdt era um covarde, e ele estava lá apenas seguindo regras. Ele sempre precisava de uma voz de comando para falar alto por ele o que fazer. Péssimo em tomar escolhas sozinho, incapaz de tomar decisões rápidas e totalmente inseguro. Bertholdt tinha a personalidade totalmente ao contrário do titã que ele possuía. Já Armin é um estrategista. E mesmo não gostando das batalhas e nem do confronto, o Titã Colossal tem um melhor uso nas suas mãos, já que graças à sua inteligência, ele pode criar estratégias bem melhores para o uso do poder do Titã Colossal. E essa foi a forma escolhida por Karl Fritz, o rei 145º, para criar as muralhas. Ele escolheu colossais, que são capazes de usar um endurecimento para criar as muralhas. Os titãs colossais se posicionaram em forma de círculos, e usando o endurecimento, eles criaram a camada das muralhas. Esses titãs foram feitos com o poder do titã fundador, e acredita-se que eles não sejam feitos de humanos. A obra nunca foi clara se eles têm ou não humanos em suas nucas, mas os 9 titãs originais não podem ser divididos. Logo, isso seria uma grande contradição. Algumas pessoas afirmam piamente que os titãs colossais das muralhas têm humanos em suas nucas, mas isso está errado, porque isso nunca foi confirmado em lugar nenhum. Eu acredito que sim, eles foram criados pelo poder do Fundador, e o Fundador não precisa de humanos para criar titãs. Titã Mandíbula. Esse titã é pequeno, mas é muito útil. Sua velocidade está aliada com o seu endurecimento, que parece ser um dos endurecimentos mais rígidos entre todos os 9 titãs. E isso foi comprovado quando ele conseguiu arranhar com as suas garras o cristal de Lara Tybor. O cristal de titã dificilmente é rompido por alguma coisa, e nem mesmo o Eren com seu titã de ataque era capaz de rompê-lo. O Eren já tinha um endurecimento, tanto que ele poderia cristalizar as suas mãos e tentar romper o cristal. Mas mesmo assim, ele decidiu usar a face endurecida do titã mandíbula para romper o cristal, mostrando que as suas garras e os seus dentes realmente são extremamente resistentes. A sua máscara de endurecimento junto com a sua mandíbula parecem ser pesados demais, porque o titã só consegue andar de uma forma agachada, dando a entender que o seu rosto é endurecido demais para ele manter uma forma bípede. Mas mesmo assim, o titã mandíbula consegue manter altas velocidades, sendo quase tão rápido quanto o titã quadrúpede. E ele foi o titã que mais trocou de mãos em toda a série. Uma curiosidade é que praticamente todos os usuários do Titã Mandíbula se sacrificaram por alguém ou por alguma coisa. E ele tem grandes feitos mostrando também sua usabilidade na Batalha do Fortes Lava, onde ele resistiu até mesmo a disparos de armas anti-titã, mostrando a capacidade da sua face endurecida. Um verdadeiro destaque no campo de batalha. Titã Martelo de Guerra. Esse titã possui a maior combinação de ataques que existe. Isso porque ele pode criar, moldar e manipular completamente a matéria de endurecimento que ele tem, que é um endurecimento um pouco diferente dos outros titãs. Ele consegue moldá-lo de diferentes formas e criar ferramentas que podem ser usadas no combate, assim como espinhos que sobem do chão e vão até os céus, verdadeiras torres feitas em segundos. Todas elas podem ser usadas como medidas defensivas e ofensivas, e dependendo da capacidade do portador, dá para fazer ferramentas extremamente complexas, e até mesmo replicar outros titãs. Os titãs do passado, invocados pelo Eren, ficavam conectados a ele. A maioria deles tinha o mesmo cabo que Lara Tybor tinha, e essa conexão indica possivelmente que aqui está sendo usado o poder do Titã Martelo de Guerra com toda a sua totalidade, unido aos poderes do Titã Fundador. Com esse poder, o Eren poderia ter feito o estrondo remotamente. Caso ele realmente quisesse se salvar dessa, ele não precisaria estar ali. Ele poderia ter se transportado ou transportado a sua consciência para outro lugar do corpo e se trancado em um cristal ou se protegido de alguma forma em algum outro lugar. Uma curiosidade é que o Titã Martelo de Guerra, assim como o Titã de Ataque, nunca esteve na posse de Marley.
e a sua usuária é um completo desastre. Lara Tybor não é uma boa usuária de Titã, e ela não tinha vontade verdadeira de lutar nem eliminar o seu inimigo. Tudo que ela fez foi falar demais, demonstrar um ar de superioridade e ser derrotada de uma forma vergonhosa. Apesar de ter nas mãos um poder gigantesco, ela não usou ele para nada. E a família Tybor mantém esse Titã na família já há várias gerações. Titã de Ataque, ou simplesmente Shingeki no Kyojin. O Titã de Ataque é conhecido por sempre lutar pela liberdade, estando sempre na posse de revolucionários ou restauracionistas de Eldia, pessoas que queriam de alguma forma a rebelião. Ele nunca foi manipulado ou controlado pelos inimigos de Eldia. Ele é o verdadeiro símbolo da liberdade, da resistência eldiana. E o seu nome também pode ser traduzido ou entendido simplesmente como Titã de Avanço. E ele continua realmente avançando, não importa o que aconteça. Foi exatamente isso que o Eren fez. Mesmo na sua forma de Titã Fundador, o seu rosto lembra muito o Titã de Ataque. Essa forma foi mantida, e mesmo comendo também o Titã Martelo de Guerra, a forma do Titã de Ataque foi mantida. E ele foi responsável por feitos importantes, como transformar Grisha no Titã de Ataque e mandá-lo para as muralhas. Foi a partir do próprio Titã de Ataque que o Eren nasceu, e foi o Titã de Ataque que por várias vezes salvou a humanidade de dentro das muralhas. Seja quando ele combateu os Titãs Puros ou quando ele selou o buraco da muralha. Eren também mostrou uma grande capacidade de aprender artes marciais muito rápido e colocá-la em combate junto com a sua forma titânica, vencendo guerreiros que foram treinados durante anos com os mesmos golpes deles que eles mesmos tinham ensinado para ele, mostrando assim que o Eren era um talento nato e também o mais habilidoso Titã de Ataque de todas as eras. Não podemos deixar de mencionar sua gigantesca habilidade que é ativada quando ele está em contato com o sangue real, que é de ver flashes de memória no futuro. O Eren acessou algumas vezes esses flashes, e um deles foi quando ele beijou a mão de Historia e o contato com esse sangue real fez que o poder do Titã de Ataque visse alguns flashes no futuro, inclusive que ele teria que fazer um grande estrondo. As memórias não são exatamente claras, ele não vê o futuro de forma cristalina, mas ele vê flashes e memórias que com certeza vão se concretizar. A partir daquele momento, Eren começou a carregar um fardo extremamente pesado. Titã Fundador. O Titã Fundador consegue acessar os caminhos, ele consegue viajar e observar memórias do passado. Ele consegue alterar a genética de toda a raça eldiana, assim como se comunicar com eles ou apagar a sua memória. Um Titã completamente fora de qualquer normalidade que exista. Mas os seus poderes só podem ser acessados na totalidade com a bênção de Ymir. Ou seja, no fundo do Titã Fundador ainda existe a vontade de Ymir. E caso ela não queira, você vai cair em alguma das armadilhas que foram sendo criadas com o tempo, como por exemplo, o voto de renúncia de guerra, que é exatamente uma regra para impedir que o portador do Titã Fundador com sangue real use todo o poder do Titã Fundador. Sendo assim, só é possível acessar com maestria toda a vontade de Ymir quando a própria Ymir quer. E o Titã Fundador, como todos os titãs falados nesse vídeo, estão aqui na descrição, com vídeos específicos para cada um deles. Se eu fosse falar aqui de todas as habilidades e poderes do Titã Fundador, eu poderia passar horas com vocês, mas eu fiz um vídeo especialmente sobre isso. Então confere lá na sequência. Como prometido no início desse vídeo, tem um bônus, que é para falar um pouco sobre os Ackermans. Os Ackermans também têm poder de titã, porque eles são frutos de experimentos científicos. A ciência dos titãs, a titanologia, aplicou líquidos de titãs nessas pessoas em quantidades que os fizeram ser fortes e leais, extremamente resistentes, além de serem capazes de fazer coisas que humanos normais simplesmente não conseguem. Os Ackermans, com o tempo, pela inveja do povo, foram sendo extintos, ao ponto de que o preconceito e a perseguição foi tão grande que eles começaram a se esconder e a viver em cidades subterrâneas ou em locais onde pessoas não conseguiriam encontrá-los. E assim, sobraram poucos Ackermans, como por exemplo a família da Mikasa, o Levi e o Kenny Ackerman. Se você veio até aqui, você precisa se inscrever no canal ativando o sininho com todas as notificações para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!